Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Bom dia, irmãos e irmãs. Vocês lembram como domingo passado Jesus se perguntava se na sua volta ele ainda encontraria a fé entre nós. E a sugestão que ele tinha dado era, o conselho precioso que ele tinha dado era sobre a importância da oração. Hoje ele vai dar mais um passo para ajudar-nos a entender que a oração tem que ser acompanhada por outro aspecto importante para a nossa vida de cristãos. O que é que Jesus diz? Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. É isso aqui, a chave. A humildade. Não existe fé e não existe oração verdadeira se não tiver humildade nas pessoas que querem rezar e que querem seguir Jesus. Jesus conta esta parábola para alguém que confiava na sua própria justiça. O orgulho, a soberba, o pensar de não precisar de ninguém para serem perfeitos. Alguém que se acha tão justo e tão bom que não precisa de nada e de ninguém. E por consequente, eles precisam desprezar os outros. Porque o orgulho faz com que as pessoas se fechem diante do Pai. Eles não precisam de Deus, já são perfeitos. E no mesmo tempo, levam as pessoas a desprezar os outros. E é importante que nós possamos refletir sobre este aspecto, porque neste tempo, sobretudo, nós estamos vendo como esta tentação está presente dentro da nossa igreja em muitos cristãos. Quantas pessoas estão prontas a defender e a exaltar a sua perfeição e a desprezar os outros, a desprezar a fé, a desprezar a fragilidade, mas na realidade a desprezar os irmãos. E quando uma pessoa chega a se fechar à misericórdia de Deus porque não precisa, e a se fechar aos irmãos porque não merecem, já fechou o seu coração à fé e ao encontro com Deus. Então, Jesus nos alerta sobre um perigo, sobre uma tentação que é para todos nós. Esta parábola, esta página do Evangelho não é de 2000 anos atrás. É o que está acontecendo com cada um de nós. E diz Jesus, 2 homens subiram ao templo para rezar. Vocês veem, 2 homens diferentes, mas que fazem uma ação boa. Os 2 vão para o templo a rezar. Isso não é errado. Mas isto não é suficiente, porque só um dos 2 volta para casa justificado. Isto significa que não é suficiente rezar. Tem que ver como está o nosso coração. Tem que ver qual é a nossa atitude. Qual é o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Com Deus e com os irmãos e as irmãs. Senão, não vai ter verdadeira oração. Então o fariseu o que faz? Ele agradece a Deus porque ele não é igual a todos os outros. Eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos.
ele agradece a Deus por não ser como os outros. E Jesus quis se fazer igual a nós. É o contrário da postura de Jesus. Não que Jesus se fez pecador, se fez próximo de cada um de nós. Quis experimentar as nossas fragilidades e sarar tudo isso com a sua graça. Enquanto que Deus quer ser um entre nós, o orgulhoso, o soberbo, aquele que pensa de ser justo em si mesmo, quer se afastar de todos os outros, quer se levantar acima dos outros para se declarar melhor de todos os outros. Não é a estrada que percorreu Jesus. Não é a estrada do cristão, que é chamado a ter os mesmos sentimentos de Jesus, de humildade, de fraternidade, de espírito de serviço, de solidariedade, para se erguer junto com todos os outros. Porque quando falta a humildade, falta o respeito, falta o amor, falta a fé, falta Jesus na nossa vida. Não tem como fazer de um jeito diferente. E não adianta fazer muitas coisas. Este homem disse: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. Ele era perfeito exteriormente. Mas tudo isso mudava o seu coração? Não. Era só algo para criar uma ilusão em si mesmo, em os outros, de uma perfeição que estava bem longe da sua vida. Porque a perfeição é reconhecer os seus limites, é reconhecer o seu pecado, é reconhecer que Jesus é o Salvador para ele também, porque ele também precisa. Eu penso que, olhando para esta parábola de hoje, nós temos que pedir a Deus a graça de nos reconhecermos neste homem que pensa de ser justo e corre o perigo de se fechar à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Quando a gente se coloca diante de Deus e se coloca junto com todos os irmãos, temos que pedir que Deus nos dê a força para acolher a sua misericórdia e se deixar reconciliar com Ele pela sua misericórdia e se deixar guiar pela graça de Deus e não pela nossa perfeição que nós pensamos de ter alcançado. Enquanto este homem estava exibindo a si mesmo e não falava com Deus, mas falava somente com si mesmo, com o seu próprio eu, o outro homem, o cobrador de impostos, ficava à distância e se batia no peito e pedia perdão a Deus. E Jesus, que termina a parábola dizendo: este voltou para a sua casa justificado. Então o caminho que nós somos chamados a percorrer é o caminho da humildade, querendo nos reconhecer como pessoas que sempre estão precisando da graça de Deus para crescer mais, porque a nossa fé está longe de ser a fé verdadeira, a fé perfeita. Vamos olhar para os frutos da nossa vida, vamos olhar para os frutos do nosso relacionamento com nossos irmãos e irmãs. Vamos pedir ao Senhor a graça de sermos reconciliados e podermos, assim como Maria fez, não enaltecer a nossa grandeza que não é verdadeira, mas termos a força de engrandecer a grandeza da misericórdia de Deus, que em nós Ele faz maravilhas. Um bom domingo para todos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.